amigos, bem-vindo ao programa Gestão e Negócio com André Pimentel aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Você nos acompanha através das nossas plataformas digitais, TV Mais Oficial no Instagram, André Pimentel Oficial também, no Facebook André Pimentel, através do nosso canal de sucesso no YouTube, que todos os nossos programas vão para o canal de sucesso no YouTube, André Pimentel Sucesso. Mande sugestões de programa ou comentários sobre o programa que você está assistindo, através do nosso WhatsApp, DDD 85 99959 8754. Baixe o nosso aplicativo da TV Mais Play, que você assiste na palma da sua mão, aonde você estiver. Afinal, é fácil. Digitou TV Mais Play, baixou, você assiste na hora aos nossos programas. Hoje, no nosso programa, nós vamos entrevistar o autor do livro Do Abacate ao Milhão, Douglas Araújo. O Douglas Araújo montou a empresa aos 7 anos com um pé de abacate. Ele tinha uma sociedade, ele é o abacateiro, já ele vai falar. O Douglas é investidor, ele é formado em fisioterapia, ele está lançando esse livro, Do Abacate ao Milhão. O livro surgiu de uma preocupação, né? Como ele poderia ajudar seus amigos a superar a dificuldade financeira para viver em plenitude e abundância. Então, quando ele descobriu que ele poderia ajudar essas pessoas com problema financeiro, e que problema financeiro é algo muito sério, ele criou esse livro. E nós vamos falar com o Douglas, direto de São Paulo. Douglas, um prazer ter você aqui no nosso programa. Seja bem-vindo e vamos passar para os nossos telespectadores como você conseguiu o sucesso saindo de uma diversidade e chegou ao ápice profissional, ao ápice financeiro. E o bom é que você não está ficando isso para você, está sendo um multiplicador. Douglas, seja bem-vindo ao programa Gestão e Negócio. Oi, André, obrigado. E a todos os ouvintes do Gestão e Negócios. André, tudo começou no abacateiro que eu tinha no quintal da minha casa. Eu fiz desse abacateiro a minha galinha de ovos de ouro. Então, eu arranquei esses abacates e comecei a vender pela cidade. Eu coloquei dentro de um cesto e sair vendendo. Ao longo do dia, eu criança, nunca tinha pego aquele montante de dinheiro. Ao invés de gastar de imediato, eu falei, eu vou fazer mais dinheiro, vou vender mais abacates para comprar brinquedos maiores. E foi assim que aconteceu. No outro dia eu comecei a vender abacate. Depois, nem só abacate, eu comecei a vender balas pela cidade, doces. Depois tive um carrinho e saía pela cidade vendendo pipoca, tudo que via pela frente, eu saía vendendo esse carrinho. E o interessante, André, que eu nunca gastava, porque eu queria juntar um dinheiro. Eu queria ter aquele dinheiro. Os meus pais, eles ficaram felizes com essa iniciativa. Então, no fundo, aquele negócio, meu primeiro negócio, por isso se chama da venda do abacate ao milhão, foi o meu primeiro negócio que eu vendi, que eu monetizei, que eu transformei em dinheiro. E aquilo foi uma forma de eu ser reconhecido. No fundo, eu queria, era amor dos pais, atenção. Criança, na minha época, eu fui criado criança assim, olha, conversa de adulto, criança fica lá no quarto. Aqui não. Então, aquilo foi uma forma de chamar a atenção dos meus pais. Então, eu acho que isso serve até para adulto também, né? A gente busca, além da nossa realização pessoal, ter o dinheiro, é uma forma também de um reconhecimento também. Isso é muito bom, porque eu comecei mais velho que você, né? Você começou com 7 anos, eu comecei com 8. Então, eu saí de casa às 4 horas da manhã para poder vender jornal lá na Bahia. Sou baiano, todo mundo sabe, sou um cidadão cearense hoje, mas morei muito tempo lá em Salvador. E aí, quando eu acabava de vender o jornal, eu pegava como se fosse hoje o meu ganho financeiro, R$10, e às 7 horas da manhã a Bomboniere abria, eu comprava pastilha de bombom garoto. E eu ia vender dentro dos ônibus. E depois, quando eu acabava de vender a pastilha de bombom garoto, eu voltava para casa que minha mãe fazia geladinho. Na Bahia chama geladinho, no Rio sacolé, aqui chama de didim. E eu ia vender. Aí, até onde eu falo que você tem que saber aonde você levar os seus produtos. Eu vendia muito para os mendigos o meu geladinho, porque custava 50 centavos, R$1. E era quem comprava, né? Naquela época, eu tinha uma praça lá no Campo da Pólvora, lá
perto do Fórum Rui Barbosa, lá em Salvador. Então, onde tinha muitos mendigos, eu vendia direto para eles. Vendia 50 geladinhos por dia. Então, eu tinha uns objetivos da minha vida, foco. Realmente, eu não pensei em guardar dinheiro como você, com 7 anos, pensou. Era uma questão até de sobrevivência, aquele dinheiro que eu ganhava para ajudar a família, né, a ter uma condição melhor. Mas o que me chamou muita atenção, quando nós começamos a conversar antes, é como você, com 7 anos de idade, 8 anos, você criou um objetivo de ter recursos guardados. Então eu queria que nesse aspecto, Douglas, você colocasse bem para o nosso público. Por quê? Porque há 15 anos atrás, 16, eu passei por um problema financeiro muito grande através de minhas empresas, onde eu quebrei e eu virei catador de lixo. Depois de eu ser empresário, um grande executivo do mercado financeiro, eu virei catador de lixo. E eu voltei realmente à vida profissional com outros negócios quando eu comecei a juntar dinheiro. Eu mantive o que você fez com 7 anos, eu fiz há 16 anos atrás. Ok? Eu disse, eu preciso guardar dinheiro, porque eu preciso voltar para o mercado. Eu só posso voltar se eu tiver um X de recurso. E eu consegui ter 100 mil reais. Tá? Em 5 anos eu consegui juntar, foi aonde realmente eu dei uma volta por cima. Então, mas eu já tinha ali 37, 38 anos de idade, e você fez isso com 7. André, nós somos conterrâneos, né? Eu nasci em Cafarnaum. Então, essa história aconteceu aos 7 anos. Com 9 anos de idade, minha família foi morar em Morro do Chapéu. E lá, eu ouvi dizer que existia uma tal de uma aplicação no banco que você colocava tipo 100 reais e após um mês você tinha lá naquela aplicação 130. Eu achei isso incrível. E eu pedi para minha mãe, a iniciativa foi minha, dela ir no banco. O banco chamava Baneb, hoje nem existe mais, né? Hoje é Bradesco. E eu fui no banco, ela abriu minha caderneta de poupança, aquela cadernetinha vermelha e azul. Isso. E todos os meses, sagrado, eu ia e aplicava como se fosse uns 50 reais. Era o dinheiro que eu vendia das minhas coisas, dos doces, das balas, e eu colocava ali no banco. O pessoal do banco, acabei ficando amigo deles, e eles contam, depois eles me lembraram, que eu sempre olhava o extrato. Né? Então, assim, nem só eu tinha essa disciplina todos os meses de aplicar, mas eu acompanhava também. Porque eu vejo muitas pessoas que não acompanham a conta. O dinheiro, às vezes, tem taxa do banco, não percebe. Então, é a importância da disciplina. E eu conheci o mundo dos investimentos com 9 anos de idade. Naquela época era poupança, devido à inflação. Hoje a poupança não dá tanto rendimento, tem outros investimentos melhores. Mas eu comecei no meu mercado de investimentos com a poupança. E fui continuando com 9, 10, 11 anos de idade. Eu mantive isso durante toda a minha adolescência, até os meus 17 anos, foi quando eu pensei em mudar de cidade e procurar outras oportunidades, porque eu tinha um sonho. A princípio, como eu falei, eu queria aquele reconhecimento, eu queria o elogio dos pais, eu queria me sentir gente grande, tendo dinheiro, andando no banco. Só que, na adolescência, na realidade, o que eu queria também era a minha liberdade financeira. Eu queria conhecer o mundo, eu queria me conhecer, fazer novas descobertas. Foi quando eu saí do interior da Bahia e vim morar em São Paulo. Meus pais não queriam, os pais eles são muito pegajosos, quer que a gente fique sempre com eles. Só que eu queria ir para o mundo, sair do conforto da família e vim morar em São Paulo, porque... Você foi sozinho para São Paulo? Você foi sozinho? Eu vim sozinho para São Paulo. E contra a vontade dos meus pais. Mas o sonho, eu acho que é uma dica que eu posso dar para os seus ouvintes do Gestão e Negócio, é você ter um sonho. Porque é isso que vai te mover. Vai ser isso que vai fazer você abrir mão de gastar imediatamente, de você perder o foco. Então, na minha adolescência, eu pensava em vir morar numa cidade grande. Eu não conhecia ninguém em Salvador, não tinha parente. Em São Paulo eu tinha minha tia. Então eu já comecei a juntar esse dinheiro com esse propósito de mudar para São Paulo, né, ter uma certa estrutura para vir, para não chegar aqui sem nada. E daí eu vim morar na casa da minha tia,
não tinha nem espaço na casa, porque morava todo mundo, dormia no colchão, mas fui muito bem recebido por todos lá na casa. Fui trabalhar no shopping e fui também, comecei a fazer um curso de fisioterapia. Logo nos primeiros meses, eu comecei a fazer estágio para receber apenas o Vale Transporte e o Vale Alimentação. Fui mesmo assim, que eu queria aprender logo para trabalhar logo. Rapidamente eu já comecei a ser efetivado. Naquela época o salário mínimo era R$250. Fiquei trabalhando alguns meses e lá, diante da minha disciplina também no trabalho, meu esforço, eu gostava demais daquilo. Uma paciente minha me indicou para uma clínica de outro setor. Era de fisioterapia, só que de pós-operatório e cirurgia plástica. E lá eu fui e comecei a trabalhar bastante lá, com muitos clientes. E nesse período da faculdade, desenvolvi um protocolo de recuperação de pós-operatório e cirurgia plástica. Antigamente, as pessoas demoravam 6 meses para se recuperar de uma lipoaspiração. E o meu protocolo, a pessoa se recuperava em 1 mês. Então, eu trabalhava sempre, comecei a ganhar, de um salário mínimo, eu comecei a ganhar 4 salários mínimos e continuei com a minha filosofia de vida, de sempre economizar, não gastar com nada que não fosse alimentação ou produto de higiene. Eu fui muito radical, mas eu não fiquei traumatizado, eu tinha um foco, porque para mim ter a independência financeira é muito importante. Eu não queria voltar mais para casa dos meus pais, porque você sai com aquela... Eu saí de lá com a expectativa de vencer, de ganhar. Então, para mim, não existia volta, não existia a possibilidade de fracasso. Eu não queria, mostrar essa vergonha. Então, eu queria vir e ganhar e fazer sucesso. E continuei trabalhando nessa clínica. Sábado, domingo, feriado, o que é que eu fazia? Eu não descansava. Eu trabalhava também a domicílio. Então, a minha vivência aqui foi de segunda a segunda trabalhando e, na maioria das vezes, até meia-noite. Por quantos anos isso? Você fez isso por quantos anos? 17, 18. Aí eu fiquei fazendo isso dos meus 17 anos até os meus 27 anos. Então, eu já tinha aquela poupança pequenininha do 9 anos de idade. Com 17 anos, eu fui fazer de acordo com o salário. E uma dica, André, que eu vivi sempre 2 degraus abaixo do meu padrão financeiro. No livro do Abacate ao Milhão, eu recomendo às pessoas a viverem um nível abaixo do seu, para poder economizar. Você não vai ninguém vai passar fome, não vai passar necessidade. Você vai cortar as despesas supérfluas, né, para poder economizar. E o que é que eu fazia? Eu separava 30% a 40% do meu salário. Jovem solteiro, não tinha filho, não tenho um filho ainda. Então, eu separava. O que é que eu fazia? Eu recebia, vamos supor que eu recebesse R$1.000. Eu já tirava logo os meus 300, 400 reais. Aquele dinheiro era meu. Não era para outra pessoa, não era para pagar nada, não era para gastar. Então, o que é que eu fazia? Eu tirava aquele dinheiro e colocava no banco, na aplicação do banco. Depois eu comecei a aplicar em CDBs. Colocava no CDB, por exemplo, naquela época. E aquele dinheiro ali era uma gratificação pelo meu esforço. Eu nunca achei legal pegar o dinheiro e desfazer daquele dinheiro, né? Então, uma outra dica é isso. A pessoa receber o seu salário, receber seu ordenado, não já vai desesperado gastar. Toma posse daquele salário como uma gratificação sua. Poxa, trabalhou o mês inteiro. Então, eu chamo como pague-se primeiro. Em vez de você pagar os outros, gastando, você pague-se primeiro. Boa ideia. Pague-se primeiro, você pagar a si mesmo. E coloca no banco. Aí o que sobrar, que você gasta. O problema, André, é que as pessoas fazem ao contrário. O que é que elas querem fazer? É verdade. Elas gastam e aí o que sobrar quer investir. Por isso que nunca consegue investir. Porque nunca sobra dinheiro. Verdade. Você perguntar quem tem dinheiro sobrando, ninguém tem dinheiro sobrando. Então, tira-se primeiro o dinheiro, pague-se primeiro, pega esses 30%, 40%, coloca lá no banco. Às vezes a pessoa tem dificuldade no momento, pode começar com 10, com 20, com 30, com 40, e você gasta o restante. Aí sim. Eu falo muito para as pessoas, Douglas, quando eu faço no nosso Instituto Pimentel, tem o Instituto Pimentel de Alta Performance Humana, e eu sou Master Coach, Master em Programação Neurolinguística.
sou mentor. Então, quando eu começo a trabalhar a mentoria ou o processo de coach com as pessoas, principalmente a mentoria financeira ou o coach financeiro, eu sempre digo, ou nas nossas palestras, olha, você que tem CLT, as pessoas que têm CLT, então você tem 13 salários no ano e mais as férias. Aí eu faço uma pergunta, quantos anos você tem de empresa? Um exemplo, eu trabalhei quase 20 anos em uma instituição financeira, em um banco. Eu nunca utilizei meu FGTS, nunca tinha utilizado ele, e todo o meu dinheiro de 13º eu guardava. Eu pegava e guardava ele, porque eu dizia, eu tenho que sobreviver do dinheiro que eu ganho mensalmente, além de algumas reservas. Foi isso que eu consegui montar alguns negócios na minha vida. Então eu digo para as pessoas, você tem quantos anos de empresa? Eu tenho 15 anos. Quanto é que você ganha? Eu ganho R$1.000. Eu digo, ó, pela minha conta, só de 13º você deve ter R$15.000 guardado. Mas como assim? Eu disse, não, o 13º, ele não foi feito para gastar, não. Ele foi feito para você guardar. É que as pessoas quando eles chegam mais ou menos em agosto, começam a usar o cartão de crédito, começam a dar cheque pré-datado para poder utilizar o 13º. O 13º vira salário dele. Ele já divide o salário dele por 13. 13 dividido por 12. Então, essas pessoas nunca vão conseguir realmente chegar ao sucesso como você chegou aos 27 anos de idade. Porque você tem que ter disciplina. As pessoas fazem um cartão de crédito hoje, eu pergunto muito isso também, Douglas. Você tem um cartão de crédito? De quem é o cartão de crédito? É meu. Eu digo, se é seu, você pode gastar. Mas como assim? Eu digo, não é seu? Porque o que é seu, você pode gastar. Agora, se eu for dar uma pergunta, chega a conta? Chega, então o cartão de crédito não é seu. Exatamente. Eu falo sobre a armadilha do cartão de crédito. O cartão de crédito é uma grande armadilha. Eu não recomendo para ninguém, principalmente se ele está nessa fase de ascensão. Depois que você já alcançou a sua liberdade financeira, aí é uma outra história. Eu estou contando para pessoas, estou tentando ensinar pessoas a alcançar a liberdade financeira. E nessa fase, não tem cartão de crédito. Os juros de cartão de crédito é muito alto, é um engano. Por quê? A pessoa chega e fala, passa o cartão. Não vê. É diferente de eu ir comprar um tênis e pegar ali, 8 notas de R$50. Poxa, na hora que eu ver o material saindo ali, 1, 2, 3, 8 notas de R$50, eu vou pensar 2, 3 vezes antes de comprar aquele tênis. Mas no cartão, não. No cartão, passa o cartão. Você não está vendo agora, né? Daqui aí você vai ficar pagando isso muitas vezes. Inclusive, olha, esse período dos meus 17 aos 27 anos, que eu fiquei trabalhando, economizando, poupando e aplicando, eu lembro que meus amigos já tinham viajado para fora do Brasil, para Argentina, e eu não tinha viajado. Minha viagem, nesse período todo aqui de São Paulo, foi a 54 quilômetros aqui da minha casa, uma praia que se chama Praia de São Vicente. A 54 quilômetros. Eu ia no final do ano, passava 3 dias e voltava. Me divertia muito, pegava o ônibus lá no terminal, descia a praia e voltava. E meus amigos sempre iam para fora, eu ficava escutando aquilo, eu sabia que minha vez ia ficar. Douglas, eu vou deixar você contar essa parte no próximo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Vai ser muito interessante você contar isso, porque, como você disse, final do ano eu tirava 3 dias para ir para a praia e meus amigos indo para o exterior. Quero que você conte isso no próximo bloco. Deixar o pessoal esperando um pouquinho só. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Gestão e Negócios com André Pimentel aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Você nos acompanha através do nosso Instagram, André Pimentel Oficial, o da TV Mais Oficial, o nosso Facebook, André Pimentel, o nosso canal de sucesso no nosso YouTube, André Pimentel Sucesso, ou mande suas perguntas ou sugestão de programa através do nosso WhatsApp DDD 85 99959 8754. Nós estamos aqui falando com o autor do livro Do Abacate ao Milhão, o Douglas Araújo. Inclusive no bloco anterior ele estava contando que os amigos dele viajavam para o exterior e ele tinha um objetivo. Ô Douglas, no meu livro, que é Das Ruas para o Palco, uma caminhada de luta, suor e sucesso, eu escrevo lá assim, tem uma fórmula para o sucesso. E vou ver agora se você concorda, você pode falar ao vivo com o nosso público. A fórmula é essa, para mim, e eu sempre segui isso também. Objetivos. Criou objetivo. Criou objetivo, você cria metas.
Então você criou uma meta. Então você disse, eu quero ter 1 milhão até os meus 27 anos de idade. Você botou um foco. Então você criou objetivos, metas e foco. Pronto. Aí o que é que você tem que fazer? Transformar em ações. Porque as ações é que levam você aos grandes resultados, né? E se ações forem assertivas, você consegue. Então, objetivo, metas, foco, ações, resultado e sucesso. Esses 6 tópicos, para mim, fazem a fórmula do sucesso. E eu tenho certeza que você seguiu esses 6 tópicos, inclusive, que você vai falar agora, das suas viagens de final de ano. Todo mundo ia para o exterior e você rodava 54 quilômetros para tomar um banho de mar. Conta essa história para a gente aí, meu amigo. Exatamente. Então, dando continuidade a essa história, o que eu não queria era justamente acontecer com meus amigos, que eles parcelavam no cartão de crédito. Quer dizer, voltavam da viagem, ficava pagando hotel, ficava pagando avião, e eu não queria isso para mim. Eu fazia minha viagem para São Vicente, porque era muito barato, 54 quilômetros de viagem, me divertia bastante, e voltava. Eu ouvia aquelas histórias deles contando na roda de amigos, e eu falava assim, a minha vez vai chegar. O grande problema das pessoas, André, é quando eles querem retorno imediato. E sonhos, objetivos e metas, e até no mundo do investimento, o retorno é a longo prazo. Então, a pessoa tem que fugir desses retornos imediatos. Até nos investimentos são muito arriscados. E quando a pessoa fala assim de um grande retorno imediato, eu já olho assim, meu torto, desacredito. Tem essas pirâmides aí que aparecem na TV, que as pessoas perdem 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, né? Porque hoje nós estamos com a Selic a 3% e a pessoa chega e diz assim, olha, você vai ganhar 15% mensal. Aí o cara pega todas as economias da vida toda e coloca. E acaba saindo no Fantástico, numa reportagem policial, né? É muito arriscado. Então, eu fiz isso, ouvi essa história, porque eu tinha meu objetivo, eu tinha meu sonho como eu falei, de liberdade financeira, de poder viajar o mundo. E valeu a pena, porque hoje eu já viajei, por exemplo, 27 países. Minha meta é conhecer todos os países. Mas eu vivi um tempo da minha vida passando essa vontade. Então, é saber esperar as coisas para o momento certo. Eu falava que eu só iria começar a gastar, assim, né, com outras coisas supérfluas. A viagem é muito prazerosa, mas depois que eu estivesse no 1º milhão. Então, o que foi que eu fiz? Mesmo na época da faculdade, eu podia comprar um carro, mas eu não comprei. Eu pensei, eu falei, poxa, vai ter despesa de IPVA, de seguro, de estacionamento, combustível, todas essas situações. Eu falei, não, eu prefiro ter esse dinheiro, continuar com meus investimentos, ir de metrô, né? Mesma coisa também, até o plano de saúde, eu acabei usando do SUS, eu ia no hospital aqui do Tatuapé à noite, que tinha menos fila, para não perder o meu foco. E assim eu comprei meu apartamento. Meu apartamento não tinha garagem, longe do metrô, mas eu conquistei meu primeiro apartamento. Naquela época, o apartamento custou 40 mil reais, me lembro como se fosse hoje. Aí, continuei trabalhando, comprei meu segundo apartamento e aluguei esse apartamento. Então, eu fui morar num apartamento melhor. Nesse apartamento já tinha 2 dormitórios, já tinha garagem, e daí eu aluguei esse apartamento. Ou seja, eu já tinha a minha fonte de renda dos investimentos, eu já tinha a minha fonte de renda do meu trabalho como fisioterapeuta, trabalhando na clínica e a domicílio de sexta, sábado, de sábado, domingo e feriados, e tinha o meu investimento nesse imóvel que eu comecei a alugar. Daí sim, depois que eu comprei um carro para poder viver aqui em São Paulo. Então, pense, eu não saí tendo logo despesas, porque carro é um passivo. Você foi bem calculista, hein? De ativo para passivo, André. Explicando para o público aqui de uma forma bem simples. O ativo é tudo que vai colocar o dinheiro no seu bolso. E o passivo é tudo que tira. Então, se eu tenho um carro, o carro vai me trazer despesa, é manutenção. Aquilo é um passivo. Muitas pessoas pensam que aquilo é um investimento. Não é. A não ser que você use o seu carro como um aplicativo, como um aplicativo de Uber. Aí sim, você vai estar transformando. Mas hoje você tem um carro, né? Hoje você tem um carro, não tem? Hoje você tem um carro.
Explica o pessoal não dizer que você está levando ali, está sendo um Caxias. Não, ele montou... anos, isso é bom. Então eu vou explicar. Hoje eu faço 27 anos, hoje, graças a Deus, eu tenho um Porsche, uma Macan, mas eu passei... Então, assim, eu quero mostrar essa fase, porque eu penso assim, a pessoa é pobre só se for pobre de espírito. Porque tem que pensar que o dinheiro... você tem época que você tem e você não tem. Então, aquela pessoa que às vezes está se sentindo, eu sou pobre, não. Ela não deve falar assim, ela deve falar assim, olha, eu estou sem dinheiro no momento. Eu estou sem dinheiro no momento. Então, é reconhecer. Tem um tópico no livro que se chama reconhecer o tempo de comer sardinha e reconhecer o tempo de comer salmão. Então, eu vivi esse tempo e ser honesto, porque não combina alguém ali querendo pagar de bacana, sem ser, vai passar vergonha. Quando você fala aí de o momento de comer sardinha e de comer salmão, quando eu tive um problema há 16 anos atrás, mais ou menos, que eu contei um problema dentro de uma empresa minha, eu falo que 3 pessoas levaram rasteira dentro da empresa, o Bill Gates, o Steve Jobs e o André Pimentel, tá? Eu conheço esses 3. E aí, eu também criei uma métrica, eu passei 2 anos comendo meio-dia à noite, 2 ovos com batata inglesa. Durante 2 anos eu fiz isso. Durante 2 anos. Olha onde você está aí hoje, né? Então, história de sucesso. Essas histórias, por trás dos bastidores, as pessoas não conhecem. Então, já vê o André assim, vê o Douglas com livro, ou com as viagens, ou com o investidor, que já tem 1 milhão. Mas essas histórias precisam ser contadas para inspirar e estimular as pessoas a respeitar aquela fase, a ser honesto consigo mesmo, a ser honesto com os outros e ser honesto com Deus também. De respeitar realmente. A gente tem que ser fiel no pouco. E também e aprender o segredo do contentamento. O apóstolo Paulo, ele falava que ele aprendeu a viver contente no pouco e no muito. Se a pessoa não aprender a viver contente no pouco, o muito para ela não vai bastar. Eu tinha um amigo meu na Bahia, 2 amigos, um frentista e um médico. Esse amigo meu, médico, 20 mil reais não dava para ele. Ele não dava. Chegava metade do mês, naquela época o celular cortava, ele me pedia meu celular emprestado para fazer ligação, porque o dele estava cortado. E meu amigo frentista, 2 mil reais por mês, o dinheiro dele sempre dava e ele investia. Quando chegou agora, passaram-se 10 anos, a minha mãe me ligou falando agora que no final do ano, lá na Bahia, esse meu amigo frentista, ele inaugurou o mercadinho dele. Nisso, ele já tinha a casa dele, o carro dele e o mercadinho dele. Então, o que é que a gente aprende? Que não é o quanto se ganha, mas o quanto se guarda. Isso é o mais importante. Exatamente. O meu amigo lá que é médico continua na mesma vida, o dinheiro não dá para ele, nunca dá. Então, tem que aprender o segredo do contentamento. É ser contente no pouco e ser contente no muito, porque a própria vida, o próprio Deus vai honrar no muito. Então, o problema de dinheiro é algo sério, e não se resolve, não é só com dinheiro. Pelo contrário, se resolve sabendo administrar. Esse é o segredo, né? É reeducação financeira. Eu também falo muito para os nossos clientes, né? Ou na consultoria empresarial, que nós também temos uma empresa de consultoria empresarial, eu falo o seguinte: você não vai ficar rico com o que você ganha, você vai ficar rico com o que você guarda. Ok? Você precisa administrar. Então, voltando sobre o cartão de crédito, então, como eu falei, isso é bom eu falar para o nosso público, porque, como você falou, nós estamos aqui hoje, as pessoas não sabem o que nós passamos, para poder chegar, para poder a gente ter as conquistas que nós tivemos. Então, eu perdi cartão de crédito, óbvio. Eu tinha cartão de crédito que não tinha limite. Eu podia gastar, não tinha limite. E quando a crise bateu, que o CNPJ deu problema junto com o CPF, automaticamente o cartão de crédito foi lá e cortou. E eu fiquei sem cartão de crédito. E aí isso foi bom. Isso foi bom por quê? Porque eu não uso cartão de crédito direto mesmo há uns 15 anos. Por quê? Porque eu me lembro, que eu vou te dar um exemplo rápido. Eu fui comprar umas janelas para meu apartamento, e aí essa janela ela custava 6 mil reais. Aí eu fui negociar. Eu não tinha cartão de crédito. Aí o cara falou assim: não, você divide, o empresário lá, você divide em 10 vezes. Eu faço 100 juros para você em 10 vezes. Eu falei, mas no cartão de crédito, se eu fizer em 5 vezes, você me dá um desconto? Ele começou a me dar. Aí, na hora que eu cheguei à vista,
porque eu só podia comprar à vista. Eu tive 15% de desconto. Ou seja, um negócio que custava 6 mil, eu paguei 5.100 reais. Então, dali em diante, eu comecei a negociar tudo. Móveis, quando eu montei escritório, essas empresas de escritório, ele diz, olha, é em 12 vezes sem juros. Mas se você tem o dinheiro, você vai lá e negocia ela à vista. Porque você vai ter um ganho financeiro muito grande. Não estou dizendo que as empresas estão sendo desonestas, não. Ela está colocando dentro da operação, ela está te dando um prazo elástico e está te colocando juros que é normal. Mas o que é que você faz? Um outro exemplo que eu falo, Douglas, é o seguinte. As pessoas querem comprar um carro. Então eu vou falar para o meu telespectador que você pode comprar um carro agora. Agora. André, eu estou com meu CPF ruim, mas você pode comprar um carro agora. Agora, você só não vai levar o carro agora. Como é que você vai começar a comprar um carro agora? Juntando dinheiro agora. As pessoas compram um carro hoje e faz o seguinte. Não, eu vou ali que é 60 meses sem entrada. Esses 60 meses sem entrada, o que é que acontece? Está tudo embutido. Ele vai lá e compra um carro. Quando ele acaba de pagar, ele pagou 3 carros. Ele só ficou com um e se for novo, menos mal. Mas se for um carro velho, ele está muito mais velho. Então, o que é que você faz? Junta o dinheiro. Se você quer comprar um carro, junta pelo menos mais de 50%, divide em 12 vezes, que o juro vai ser menor, ou às vezes até sem juros. Você faz direto com a concessionária e você acaba tendo muitos ganhos financeiros. É uma questão de administração de bolso. André, tem um momento nas palestras, concordo contigo, tem um momento nas palestras que eu faço aqui em São Paulo, que eu falo que é só para os corajosos. Em determinado momento da palestra, eu peço para os corajosos ficar de pé, pegar o cartão de crédito e quebrar. Porque a pessoa que está naquela palestra, ela quer aprender educação financeira. Ela está na fase de ascensão. Ela não já alcançou a liberdade financeira. Então, eu peço para quebrar, porque nisso eu já expliquei para ela antes as desvantagens, a armadilha que é o cartão de crédito, os juros. E eu falo assim, gente, se não for comida ou produto higiênico, tudo pode esperar. Tudo pode esperar para depois. Concordo. Se não Concordo for contigo. alimento, produto higiênico e medicamento, tudo pode esperar. Uma roupa pode esperar, um móvel pode esperar. Então, quando você tiver dinheiro, você vai lá e compra à vista. O dinheiro tem o poder de pagar mais em conta, com desconto, porque você ali no cartão, você tem que as despesas, as taxas do cartão de crédito, da operadora, do prazo. Então, por isso que em dinheiro, no à vista, ele sai mais barato. Essa dica que você falou aí mesmo. Então, esperar para ter. E existe diferenças de dívidas. Porque dívida não é bom, Marcelo, perdão, André. Dívida não é bom. Dívida, a gente só vai se atrapalhar por conta. Por exemplo, essa pandemia. Quem fez dívida lá atrás dessa pandemia não esperava que acontecesse isso. Aí você já tem o seu dinheiro que você recebe com uma dívida dessa, vai ser muito. Vai dificultar muito na vida de alguém. Então, eu não recomendo dívida para ninguém. Sabe qual é o caso que eu recomendo dívida? Num caso de uma dívida de for fazer um investimento. Vou comprar um imóvel porque eu vou alugar. É diferente. Mas, se for para outro motivo, eu não recomendo dívida. As pessoas perguntam para mim assim, nas palestras também, né, de educação financeira, ou nos processos de coaching ou mentoria, as pessoas perguntam para mim assim, Pimentel, como é que eu faço para poder não ter dívida? E eu tenho uma resposta muito simples que eu vou falar para o meu público aqui agora. Para você não ter dívida, é bem simples. É só não fazer. É só não fazer. Você falou aí agora, se não for alimento ou produto de limpeza, não tem essa urgência. E outra coisa, você começa a fracionar compras. Fraciona. Então hoje eu tenho 100 reais. Não, então eu vou fazer a compra lá de casa, vou passar no meu cartão de crédito e vou dividir em 4 vezes, eu vou gastar 1.000. Não, fraciona. Compra 100 reais semanalmente. E à vista. Você nunca vai ter dívida. Nunca vai ter dívida. Pessoas, eu vou dar André, eu tenho vários cheques pré-datados. E agora? Eu digo, pague antecipado e recupere os cheques. Tira, não dê cheque pré-datado. Eu tenho um processo de coaching e da mentoria, que eu digo para as pessoas, em 120 dias, qualquer pessoa física, ok? Dentro de pessoas físicas, que tipo assim, principalmente que queiram, que você falou assim, do que o pessoal quebra o cartão aí,
é da coragem, né? O momento da coragem, é isso? Ó, eu ia falar assim, você pode transformar a sua vida em 4 meses. E várias pessoas transformaram vidas em 4 meses. Eu tinha uma cliente, que nesse processo de coaching e mentoria, ela ganhava 4 mil reais por mês, não tinha R$1 guardado, devendo cartão de crédito, filho fora de escola, aquela confusão financeira. E eu perguntei se ela estava disposta. Ela disse ok. Então a primeira coisa que eu fiz com ela foi o seguinte: eu não vou tocar nos seus cartões de crédito, mas a partir de hoje, todo mês eu vou ver a fatura. Se tiver uma compra de cartão de crédito, a nossa sessão está encerrada, o nosso processo está encerrado e eu lhe devolvo o seu dinheiro. Você é proibido de comprar. Então nós fomos eliminando 1 cartão, 2 cartões. E outra coisa, que ela ficou, essa senhora, ela chorou durante 1 mês. Eu disse para ela, e todo mês você vai guardar R$2.000. Ela disse, André, como é que eu vou guardar 2.000 se eu não consigo pagar cartão, se eu não consigo sobreviver? Eu disse, essa daqui são as métricas que nós vamos seguir. O resto é comigo. Você acredita que durante 4 meses ela pagou todas as dívidas da pessoa física, ela não conseguiu guardar 8.000 porque ela teve um gasto extra, mas com 4 meses, quando nós encerramos o processo, ela tinha R$7.000 guardado. Ou seja, uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma, agora foi que ela aprendeu ter austeridade com o dinheiro dela. Ela devia bodega, ela devia supermercado, ela devia cartão de crédito, devia empréstimo de parente, porque entrou numa bola de neve tão grande e quando cortou isso aqui, sentiu na pele, que eu falo muito, você tem que cortar na pele, né? Quando você corta na pele, você sente a dor imediata. Mas em compensação, depois você consegue resolver, curar. E isso deu certo. Quer dizer, uma pessoa que veio do zero, não, porque ela não estava no zero, ela estava endividada. Zero é quando é 0 a 0, estava endividada. 4 meses depois, ela virou para ter R$7.000 guardado, mas no próximo bloco, eu quero falar com você também sobre investimento imobiliário. Você fez alguns investimentos imobiliários e isso é muito bom para as pessoas entenderem. Por quê? Porque você precisa também criar renda passiva. Eu vou deixar você falar sobre isso. Renda passiva. No próximo bloco, voltamos com o programa Gestão e Negócios com o André Pimentel. Olá, amigos. Estamos de volta com o programa Gestão e Negócios com o André Pimentel aqui na TV+. O nosso programa hoje está maravilhoso, estamos falando sobre educação financeira, gestão financeira e como sair do 0 ao milhão. Né? O nosso entrevistado hoje é o Douglas Araújo, que desde os 7 anos de idade montou um projeto de vida, criou uma sociedade com pé de abacate, né? Pegou o abacateiro e disse para ele, vamos fazer uma sociedade, e acabou dando certo, já contamos no primeiro bloco do programa. Mas vamos lá, então você atuou também no mercado imobiliário, criando renda passiva. Conta pra gente um pouco sobre isso aí. Sim, André. Como eu te falei, o primeiro dinheiro que eu peguei, eu não fui comprar carro, porque carro ia ter despesa. Eu fui comprar um apartamento para eu morar, até porque eu morava na casa da minha tia, e para não pagar aluguel, eu comprei logo meu apartamento. E depois desse apartamento que eu comprei, esse não tinha garagem, era um apartamento de um dormitório só, eu fui comprar, já fui pensar no segundo apartamento para gerar renda, gerar o aluguel. Né? Então eu comecei a pensar nesse outro apartamento, saí do primeiro apartamento, fui morar nesse segundo e aluguei. Então, esse foi meu primeiro imóvel alugado. Hoje eu já tenho 10 imóveis, graças a Deus, tudo aqui no bairro do Tropé, que é onde eu moro. Então, o que eu aconselho as pessoas é investir naquilo que conhece. Tem amigo meu lá na Bahia, ele investe em manga. Ele tem uma plantação com o pai dele, pé de manga lá. Eu não conheço nada, eu não vou investir, eu vejo que ele ganha dinheiro naquilo. Isso. Ele me fala e tudo, mas eu não vou investir porque eu não conheço. Eu invisto em imóvel. Então, parabéns. Aos seus ouvintes do programa Gestão e Negócios, a investir naquilo que conhece. Seja imóveis. Imóveis é uma boa, principalmente nesse momento que até o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, ela está oscilando muito, muito volátil. O imóvel, ele dá essa estabilidade. Você nunca perde o imóvel. Né? Então, ele dá a segurança. É bom diversificar. É bom, sim, ter imóvel para alugar.
quem não tem um apartamento todo para alugar, aluga um quarto. Hoje tem aqueles aplicativos Airbnb que você pode alugar um cômodo da casa, né? Tá lá com a casa com um dormitório vazio, você pode otimizar e alugar. Se eu tenho um carro lá parado na garagem, pode também começar a trabalhar com um aplicativo de Uber. Eu estou falando essas coisas porque... Cria renda passiva, né? Tudo isso é renda. Seja o imóvel, seja o carro que está lá trabalhando, você precisa gerar outra fonte de renda. E nesse momento, nós estamos vivendo de pandemia, é um momento de se reinventar. É de se reinventar, é testar outras áreas e ter uma segunda fonte de renda. É muito importante isso. E essa vai ser uma forma, porque muitas pessoas, André, elas estão endividadas. E assim, a pessoa me pergunta, Douglas, eu tenho um valor, eu não sei se eu invisto ou se eu pago as contas. Eu aconselho a pagar as contas. Porque a vida e a prosperidade, ela tem um princípio, André. Como é que eu estou lesionando alguém? Uma dívida não paga. Não ser um compromisso, investimento que você fez de apartamento, você está pagando todo mês. Não estou falando dessa dívida. Isso. Eu estou pagando aquela dívida, estou falando daquela dívida que a pessoa fez lá atrás, está gerando juros todos os dias, está aumentando, e além disso, você está lesionando alguém. Esse alguém pode ser tanto um vendedor, um vizinho, vendedor de ovos, ou pode ser até um banco, não importa. Eu estou lesionando alguém. Então, eu aconselho a pessoa providenciar, a pagar o mais rápido possível. Porque se eu estou lesionando alguém, como que a vida vai me trazer isso de volta? Como que a vida vai me dar prosperidade, sendo que eu estou lesionando a vida de alguém? Então, é muito importante pagar as dívidas. Então, uma forma é isso mesmo. É gerar uma segunda fonte de renda, é vender algo que tem, seja uma bicicleta lá que está sem usar, uma televisão. Venda, faça dinheiro para poder pagar a dívida. Douglas, você falou algo aí muito importante, que eu vou voltar a falar sobre o assunto, porque eu também comento muito sobre isso. As pessoas dizem assim, o André diz, rapaz, o Douglas está ganhando dinheiro, o Douglas compra apartamento e vende, mas essa não é a minha praia. Aí eu vou investir porque o Douglas, ele compra apartamento e ele ganha dinheiro, e eu acho que eu vou ganhar dinheiro do mesmo jeito. As pessoas se enganam. Eu falo muito, trabalhe a sua aptidão. Trabalhe a sua aptidão. Tem pessoas que dizem assim, eu vou comprar um apartamento. Um amigo, ele comprou dois imóveis. Aí ele disse, não, um eu vou alugar e o outro eu vou morar. Eu falei, ok. Só que ele foi alugar e começou a dar aqueles problemas de aluguel, atraso, e ele não tem aptidão de cobrança, ele não sabe fazer nada disso, e aí ele criou a confusão, foi para a justiça, ele disse, meu Deus, minha vida virou um inferno depois que eu comprei apartamento. E a pergunta eu fiz para ele, mas antes de você fazer a compra do imóvel, para você criar um investimento, você analisou se aquele investimento era bom para você? Eu tenho outro também que ele fez 20 casas, aquelas casas para cobrar 300, 400 reais, e ele acabou enlouquecendo. Por quê? Porque o pessoal começou a atrasar. E ele ficou louco, ele achava que com 20 casas a 400 ele ia ter 8 mil, tinha mês que ele recebia 3 mil. A sugestão que eu dei para ele foi, coloque dentro de uma imobiliária que tenha um conceito na cidade, que tenha um jurídico eficiente, que faça um bom contrato. Mas André, eu tenho que pagar. Aí eu falei, o que é melhor? Você pagar 10% ou 15% ou você ficar sem receber 50%? E ele passou a fazer isso, eu acho que é 10%, se eu não me engano, que ele está pagando. Ele disse que foi, André, essa informação que você me deu mudou a minha vida. Por quê? Eu parei de tomar remédio. Mas as pessoas precisam entender. E Douglas, eu falo muito o seguinte, procure especialista. Se você tem um problema dentário, eu falo sempre isso no nosso programa, as pessoas procuram um padeiro ou um dentista. Se você tem um problema jurídico, é o açougueiro ou é o advogado? Então, a mesma coisa na nossa vida profissional. As pessoas falam assim, mas é muito caro uma consultoria. Eu digo, é cara a consultoria ou você quebrar uma empresa? O que é caro? Você tem que fechar uma empresa, pagar a área tributária, a área dos funcionários. Quer dizer, as pessoas, quando eles param, eles falam o seguinte, não, André, um amigo meu me deu um conselho. Rapaz, se conselho fosse bom, se vendia. Procure especialista. Então, se você quer ter sucesso na sua vida profissional, na sua carreira profissional, na sua vida financeira,
Aqui, o Douglas. O Douglas é especialista. E, acima de tudo, ele é especialista e ele tem sucesso, ele tem resultado. Ele mostrou que ele conhece do assunto. Então, Douglas, se eu fosse hoje uma pessoa leiga, quando acabasse o programa, eu ia ligar para você. Meu amigo, quanto custa pela sua consultoria ou assessoria? Porque eu quero ser igual a você. Não tá perdendo dinheiro o tempo todo como as pessoas fazem. Ô André, e assim, o nosso chamado, o nosso talento dá prazer. Vai ser uma honra alguém entrar em contato comigo para tentar fazer uma pergunta, tirar uma dúvida ou a mentoria. É um prazer, por quê? É o que eu gosto de fazer, é a minha experiência. Eu falo também no livro, tem um capítulo que fala sobre descubra os seus tesouros. Por quê? Porque vai ser através desses tesouros, todo mundo tem algum talento, André. Todo mundo sabe tem. disso. O psicólogo Goleman, ele fala que existe 8 habilidades. O ser humano, todo ser humano tem pelo menos 1, 2 ou 3 habilidades dessa. Então, habilidades para música, habilidades para negócios, habilidades para comunicação, habilidades para esportes. Então, alguma habilidade a pessoa vai ter. Por que eu falo isso? Porque essa habilidade que você vai monetizar, você vai transformar em dinheiro. Então, a gente tem que perseguir um ideal, tem que perseguir um propósito. Isso vai dar paixão, é o que a gente falou sobre metas, sobre sonhos, sobre objetivos. Então, a gente precisa fazer uma autoanálise e conhecer. O nosso maior tesouro está dentro da gente, o nosso talento. Deus deu um talento para todo mundo, você precisa transformar isso em dinheiro, monetizar, que você vai ser feliz. Eu falo assim, tem uma pergunta que é reflexão, é chave para esse momento. As pessoas estão mudando, o mundo está mudando e as pessoas estão mudando. Eu falo assim, se você ganhasse 10 milhões, você ia continuar fazendo o que você faz ou não? Porque se a resposta for não, muda logo agora, não espera. Eu amo o que eu faço. Hoje eu não sou mais fisioterapeuta, encontrei uma outra vocação, que é ajudar pessoas a alcançar a sua liberdade financeira. E sou investidor também. Mas quando eu era fisioterapeuta, eu amava. Aquilo ali era minha vida, aquilo ali era minha paixão. Então, eu ganhava dinheiro e, igual como as pessoas falam, o jogador de futebol está ganhando dinheiro ali, tendo prazer. Mas é isso que tem que ser a profissão. Eu tenho certeza que você, como comunicador, você como mentor nas suas áreas que você faz, você é prazeroso para você. Você está ganhando dinheiro, tendo prazer, porque você se encontrou. Então, esse é o seu chamado. Então, é importante que as pessoas descubram o seu chamado. Você falou agora sobre jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol ganham bem, ganharam bem, ganham bem e quando acabam a carreira estão totalmente quebrados? Porque não tem uma gestão financeira. Não tem uma gestão financeira. Então, se hoje você é jogador de futebol, você é um atleta, porque eu falo muito assim, do que eu entendo, eu faço. O que eu não entendo, eu contrato. Isso eu tenho esse princípio na minha vida. Então, se eu não entender de educação, não entendesse de educação financeira, quando acabasse o programa aqui, eu ia te ligar, Douglas, nossa conversa foi boa, me ensina isso, isso e isso. Por quê? É muito melhor. Quanto custa? Eu tenho uma experiência de vida incrível. Incrível, tá? Incrível. Até os meus 18 anos eu era analfabeto. Pra você ter uma ideia. Então eu entrei em um banco, virei 10 anos depois gerente regional da área internacional de um banco. Certo? Tá no meu livro. Eu tenho uma frase que tá nessa caneca minha aqui que eu falo assim, torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Tá nessa caneca, porque quando você dá resultado, todo mundo quer você perto. Isso a gente vai conversar mais em outro programa, depois nos bastidores. Então, o que é que acontece? Você falou, todo mundo nasce com uma aptidão. O Daniel Goleman disse que nós temos 8. Né? Cada um são 8 características que você se enquadra. É igual o Eneagrama, né? São 9 eneatipos, cada um tem um. Então, trabalhe. Eu não posso hoje querer fazer o que você faz se eu não tenho a sua aptidão. Então, um jogador de futebol, um atleta, que ele entende de treinar e de fazer gol, ou de botar a cesta do basquete, ou do voleibol, e assim sucessivamente, se você não tem a aptidão financeira e sua carreira é uma carreira de 15 a 20 anos, procure um especialista. Liga para o Douglas, liga para o André Pimentel, mas existem vários especialistas no mercado. André, você vê esses participantes de reality shows, Isso.
Você vê um rapaz lá, um homem, um senhor lá na Bahia, que ganhou 30 milhões em 83. Ele gastou o dinheiro todo. Hoje ele se arrependeu de não ter comprado uma casa nem para a mãe. E vários participantes do Big Brother. Por quê? Porque não sabia administração financeira. Então, a importância de ter administração financeira, né? E quando acaba o dinheiro, o pior não é isso, que é o seguinte: quando a pessoa hoje é uma pessoa que vive de R$1.000 por mês, ela tem aquela dívida de R$500, de R$600 que ela divide, né? Ela está devendo aí R$600, ela divide em 12 de R$50. Aí ela ganha 30 milhões. Ela começa a aumentar o padrão de vida dela tão grande, que quando acaba o dinheiro, acaba os 30 milhões, ela está devendo 5 milhões. Ou seja, está pior do que quando começou. Eu, às vezes, eu vou na consultoria empresarial, eu vou em uma empresa, e quando eu faço uma análise dos números, independente do tamanho, eu explico, ó, realmente o caixa está muito apertado, precisamos agora economizar em todas as áreas. E o empresário continua gastando dinheiro como se ele tivesse dinheiro. E eu aviso para ele. Eu me lembro de um empresário que ele alugava jatinho para viajar, pô. E ele não podia ir nem de ônibus. Aí tu imagina a situação que fica. Então é por isso que nessas horas, eu como profissional, porque eu sou um profissional que eu não quero o dinheiro do meu cliente, eu quero o resultado. Isso é uma coisa bem simples. Se ele não seguir regras, eu paro. Independente do valor que ele me pagou, porque eu devolvo a ele. Porque eu quero o resultado do meu cliente. Eu quero ele virando história na minha vida de sucesso. Porque eu falo sempre assim, para fazer a mesma coisa que você está fazendo, você não precisa de mim. Eu vou me tornar mais caro ainda para você. As pessoas precisam entender isso, Douglas. Douglas, o nosso programa está muito bom. Já nós vamos encerrar. Eu queria que você encerrasse falando de como as pessoas lhe encontram, as redes sociais e alguns detalhes mais sobre essa educação financeira. Ótimo, André. Antes de eu falar as redes sociais, eu gostaria de falar o 7º passo do livro do Abacate ao Milhão, que se chama Viva no Mundo da Abundância. Eu falo do segredo multiplicador. E o segredo multiplicador, André, é a generosidade, é a doação. Eu sempre carreguei isso comigo desde criança e hoje, graças a Deus, eu fundei 2 ONGs juntamente com os moradores da cidade onde eu nasci e aonde é a cidade que eu cresci. Se chama ONG Semente do Amanhã. A gente faz um trabalho lá que alimenta as crianças, proporciona atividade de karatê, atividade de música e curso profissionalizante para os pais. É uma forma de gratidão, de agradecer a vida, de ajudar outras pessoas. Então, a prosperidade, ela tem que andar sempre junto com a caridade. Todo mundo tem algo que pode compartilhar com o outro. Seja um sorriso, um afeto, uma palavra, uma oração, dinheiro, alimento. Então, isso é importante para quem busca prosperidade. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode me achar no Instagram, Douglas Araújo, com R no final. Douglas Araújo, todas as redes sociais, Twitter, YouTube e Instagram, Douglas Araújo. E lá tem um link para comprar o livro do Abacate ao Milhão, 7 Passos para Enriquecer. E é um livro que o preço é excelente. Eu vou falar o preço do livro, que você pode falar? Pode, por favor. Quer dizer, é um livro desse, isso tinha que custar $1 milhão, certo? Pelo conteúdo que ele tem. Ele custa apenas R$ 29,90, ou seja, você está pagando R$1 por dia se você for ler 30 dias. Se você for ler 60 dias, é 50, e assim sucessivamente, 50 centavos. Então, Douglas, foi um prazer falar contigo. Eu concordo quando você fala da doação. Eu também comungo desse pensamento, faço exatamente isso. E as pessoas, às vezes, a gente fala assim, você precisa doar, ela pensa que é dinheiro. Se você não tem dinheiro, doa sua aptidão, doe seu tempo em prol de algum projeto, na sua igreja, na sua sociedade, onde você estiver. Porque ajudar o próximo, eu falo muito, é o nosso principal papel aqui na Terra. As pessoas, eu tive Covid-19 há 60 dias e no alto grau, certo? Internei, fiz 5 dias para UTI, pulmão ficou quase 90% tomado, a coisa foi muito séria. Eu perdi 15 quilos, foi bem sério o meu caso, mas eu consegui voltar. Aí as pessoas perguntam para mim assim, Pimentel, e agora que você tem que Deus lhe deu essa nova vida, o que é que você vai fazer? A mesma coisa que eu fiz antes. Por quê? Porque se Deus me deu uma nova vida, é porque a primeira vida eu me saí muito bem.
Então eu vou continuar fazendo, ajudando ao próximo. A única coisa que eu tenho que melhorar hoje, mais do que nunca, porque como eu queimei meu crédito no mundo espiritual que eu tinha, para sobreviver, né, para ter uma segunda chance, eu preciso ajudar mais pessoas. Eu preciso participar mais da vida das pessoas. Então, a doação, ela é muito importante. E isso me faz feliz. E eu posso dizer para você, uma época na minha vida eu falei assim, mas se eu não estou conseguindo me ajudar, como é que eu vou ajudar o próximo? Quando eu mudei isso, acabou. Me tornei uma pessoa altruísta, tá? Mas isso no próximo programa nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Quer ser feliz? Faça pessoas felizes. Douglas, muito obrigado pela sua participação. Foi enriquecedora a nossa conversa. Precisamos de mais uns 3 programas para falar sobre esse assunto. Teremos outras oportunidades. E você agora é da casa. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus lhe abençoe sempre. Eu que agradeço, André. O seu programa, você está de parabéns. E estou muito feliz por essa entrevista. Um grande abraço para todos os seus ouvintes, tá? E assim encerramos mais um programa Gestão e Negócios com André Pimentel aqui na TV Mais, porque aqui na TV Mais é a TV que vai levar você ao sucesso.